Vamos finalizar aqui rapidamente. Nós vamos pegar um caso clássico, famoso caso Davi e Betseba, e através dessa situação nós vamos trabalhar em cima de 4 princípios que são fundamentais para a restauração de um quadro de adultério. Até aqui a gente diagnosticou, falamos das implicações do adultério, não é? Vimos qual que é a terapia adequada, o conceito de cirurgia. Realmente é um tratamento um tanto quanto traumático, mas agora vamos, de uma maneira assim mais específica, vamos trilhar um caminho de restauração. 2 Samuel 12, 11 e 12. Essa foi uma palavra que o profeta trouxe para Davi, em virtude de toda a situação que havia acontecido, não é? É muito importante nós entendermos, gente, que algumas restaurações, elas não se fundamentam num milagre de Deus. Lógico, nós não podemos limitar o poder de Deus intervir sobrenaturalmente na ordem natural das coisas, mas muitas vezes a restauração envolve um processo de correção, envolve um processo de recuperação. Às vezes é uma coisa um pouco mais trabalhosa. No caso de Davi, nas minhas contas, foram de 8 a 11 anos que Deus tratou muito duramente com Davi, no sentido de restaurá-lo completamente, inclusive reafirmando a aliança que Deus havia feito com a sua casa, né? Mas é uma palavra que parece ser assim, de fato é muito dura, que o profeta Natan diz, mas há uma dose de restauração e correção nessa palavra. Quando ele fala assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, as darei ao teu próximo, o qual se deitará com as tuas mulheres à luz desse sol, pois tu fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e à luz do sol. Nós sabemos que o caso de adultério de Davi foi um caso com os piores agravantes possíveis. Primeiro, ele adulterou com a mulher de um homem que talvez fosse um dos mais leais a Davi. Eu tenho uma pregação que eu falo assim: Davi versus Golias e Davi versus Urias. Davi versus Golias, Davi arrebentou, mas Davi versus Urias, ele apanhou demais. Esse homem era muito leal, Urias. Então ele adulterou com a esposa de Urias, um dos seus valentes, um dos homens mais leais que ele tinha. Outra coisa, ele tentou esconder esse adultério. E aí a gente pensa, até onde um homem pode ir na tentativa de esconder um adultério? Davi matou por isso. Ele foi o autor intelectual do assassinato de Urias, não é? Propositadamente ele colocou Urias na frente de batalha para morrer. Ele assassinou Urias com a espada dos filhos de Amon. Veio esse filho, não é? A esposa de Urias, Betseba, engravidou. Então a gente vê uma série de agravantes extremamente sérios. Então realmente é um caso que a gente poderia até quase que dizer assim: puxa vida, isso aqui é um caso quase que perdido, mas ainda bem que Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Deus nunca desiste de ninguém. E por incrível que pareça, Deus não tem os mesmos preconceitos que nós temos, não é? Deus ainda restaurou a Davi, apesar de tudo o que aconteceu. Então nós vamos
estudar alguns princípios que vão nos ajudar a enfrentar as consequências do adultério. Como enfrentar as consequências do adultério? Tratamento de Deus. E Davi precisou de passar por 4 provas. 4 provas. E a maneira como ele lidou com essas provas, na verdade, sendo aprovado em cada uma delas, isso determinou plenamente a sua restauração. É lógico que o adultério sempre deixa algumas sequelas muito sérias. Quando a gente olha para o que aconteceu na família de Davi em virtude desse adultério, foi bem trágico, não é? Realmente a espada não se apartou da sua casa, desde o filho dele com Betseba, que morreu, depois Aminon estupra Tamar, aí vem o irmão da Tamar, o Absalão, e assassina Aminon num jantar de família. Aí depois o Absalão tenta roubar o coração do povo, conspirando contra o governo do pai, que era o rei. Por fim, ele tenta um golpe de Estado contra Davi, inclusive com a intenção de matar o próprio rei, tomar o seu lugar, e acaba morrendo pelas mãos de Joabe, que era o chefe do exército de Davi, também sobrinho de Davi. Então a gente vê que na família de Davi aconteceram várias mortes, aconteceu uma tragédia muito grande, e tudo isso orbitando em torno desse eixo que foi o adultério de Davi, seguido do assassinato de Urias. Realmente esse negócio não saiu muito barato, não é? Mas por fim, Davi é restaurado, passando por essas 4 provas. E quando nós entendemos e discernimos essas provas, nós podemos estabelecer um caminho de vitória, principalmente no aconselhamento. Nós temos aqui subsídios para orientar as pessoas, norteá-las realmente num caminho de vitória. Então, eu quero rapidamente estudar com vocês cada uma dessas provas. A primeira delas é a prova da reputação. Então, nós vamos falar a prova da reputação, a prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova da traição. 4 provas que ele passou. Primeira foi a prova da reputação. Agir com total transparência, né? Agir com total transparência. Então chegou no momento quando Davi foi escondendo o seu pecado. Inclusive isso trouxe realmente uma desestrutura total para ele, não é? Os seus ossos se secaram, como ele fala lá no Salmo 32, não é? E, na verdade, quando a gente já não ouve mais o Espírito Santo, Deus então levanta os profetas, e foi quando Natã, orientado por Deus, vai até a corte de Davi confrontá-lo. Até então, Davi vinha escondendo o seu pecado, não é? E de repente Natã, muito sabiamente, e aqui entra, como nós falamos, a perícia de um conselheiro. Primeiro porque não é uma coisa muito simples você confrontar o pecado, ainda mais um pecado de adultério, de um estadista, de um rei, não é? Dependendo do que o rei falasse ali, com certeza a cabeça de Natã ia rolar. Então ele, muito sabiamente, conta uma história que vocês se lembram. Ele fala sobre uma situação, um homem muito rico, um outro muito pobre. Esse homem muito rico tinha muitas ovelhas, o pobre tinha apenas uma única ovelhinha. Veio um viajante na casa desse homem ricaço, ao invés dele pegar uma das suas muitas ovelhas e preparar para aquele viajante, ele foi lá e tomou a única ovelha que o pobre tinha.
É a história que Natan fala para Davi: Davi, me ajuda nesse julgamento. O que faço com esse cara? E Davi já estava meio desviado mesmo, né? Esse homem é digno de morte. E aí o bisturi já tinha entrado, né? Pois é, Davi, você é esse homem. Você está sentenciando a você mesmo. Você é esse homem. Você adulterou com Betseba e você colocou ele na frente de batalha lá contra os amonitas para morrer. Você foi o autor intelectual da morte dele. Você é esse homem. Então agora realmente ele está diante de uma prova, porque isso estava acontecendo na sua corte, era um lugar de julgamento, ali estavam os seus ministros, os seus príncipes, todo mundo, e é quando então Davi publicamente rasga as suas vestes, publicamente. Ele se humilha, não é? Rasga as suas vestes, e ele clama: pequei contra Deus. Pequei contra Deus. Ele confessa o seu pecado. Eu costumo dizer que o pecado de Davi foi publicado, não só lá na Gazeta de Jerusalém, né, mas foi publicado na Bíblia. Saiu na Bíblia. Tanto é que nós estamos recontando essa história mais uma vez. Não é? Você vê que realmente uma coisa que Deus não faz é esconder pecado de ninguém. A Bíblia não faz isso, não. Muito pelo contrário. Não é? Prova da reputação. Ali ele abriu mão da sua reputação. Se a nossa reputação falar mais alto que a nossa humilhação, gente, nós não vamos ser libertos. Nunca. O sangue de Jesus cobre pecados descobertos e não pecados encobertos. Aquele que encobre a transgressão não prospera. Não é? Então ele passou nessa prova. Aliás, isso daqui foi o que salvou a vida de Davi. Porque na verdade tem alguns pecados, gente, tem alguns pecados que literalmente eles são pecados para a morte. É o que a Bíblia fala, a lei fala. E quando eu digo pecados para a morte, eu não estou dizendo que sejam pecados que não podem ser perdoados, não estou falando aquilo que a Bíblia fala sobre pecar contra o Espírito Santo, né? Quando João fala, por esse tipo de pecado, digo que nem ore e tal, não. Pecado para a morte são pecados que realmente encurtam a vida das pessoas. Tem alguns pecados que encurtam mais a vida das pessoas do que outros, como por exemplo, rebelião contra pais. Um negócio que encurta a vida da pessoa. Adultério é algo que encurta a vida da pessoa. É uma área que eu tenho feito uma pesquisa informal também. É impressionante. Muitos homens que morrem prematuramente, grande parte deles tem envolvimento com adultério. É impressionante. E Davi ia morrer antes da hora. Tudo indica. Como é que eu sei que Davi ia morrer antes da hora? Ele ia morrer na rebelião de Absalão. Como é que a gente sabe disso? Absalão se deitou com as suas esposas. Quando o insurgente se deitava com as mulheres do rei, o que ele estava dizendo com isso? Olha, esse rei não vai viver mais. Ele não vai viver mais. É tão curioso isso, que quando, então, Natan fala para Davi, quando Davi fala, esse homem é digno de morte, ele fala, esse homem é você, não é? E ele se arrepende. Você se lembra o que Natan fala com Davi? Não morrerás. Não morrerás. Porque ele ia morrer mais cedo. Ele ia morrer antes da hora. Mas porque ele se posicionou de maneira adequada nessa prova, isso salvou a sua vida. Havia uma sentença de morte sobre Davi, que foi revogada quando ele passou nessa prova.
profeta falou com ele: não morrerás, porque ele iria morrer na rebelião de Absalão. É o que tudo indica. A segunda prova é a prova da posição, deixar o palácio. Se você vai seguindo nessa história toda, a maneira como tudo foi se desenrolando, e aqui, na verdade, é quando vem a rebelião de Absalão. E se você observar, como eu disse, a rebelião de Absalão já é o efeito colateral do efeito colateral do adultério de Davi. Todas essas tragédias foram vindo a partir dessa ferida de adultério. É impressionante. E quando vem esse golpe de Estado, dado pelo próprio filho, é quando Davi entende, como o profeta Natan havia advertido ele, falou: Davi, olha, você presta atenção, porque o seu pecado vai te achar, então você esteja preparado para isso, né? E quando vem essa rebelião, ele entende que na verdade ele era o pivô de tudo aquilo, e ele humildemente, ao invés de tentar manter a sua posição, não é? Manter a sua realeza, o seu trono, ele simplesmente e surpreendentemente falando, ele abre mão de tudo. Descalço, com as poucas pessoas que lhe restaram, abandonou o trono, o palácio, deixou tudo para trás, a sua realeza, o seu prestígio, seus títulos, e ele buscou refúgio na dependência de Deus. E realmente, de fato, se ele tivesse ficado no palácio, ele teria sido assassinado pelo próprio filho. É nesse ponto onde muitas pessoas perdem a batalha. Quando não perdem no primeiro ponto, né, que a pessoa tenta proteger a sua reputação, na hora de abrir mão da posição, principalmente líderes, pastores que caíram em adultério, o cara não quer sair da posição. E aí é que essas pessoas morrem espiritualmente, morrem ministerialmente. Aquilo tudo, de repente, o ministério vira apenas uma casca, não é? Apenas uma forma religiosa onde o poder realmente já foi embora, e muitos acabam morrendo literalmente falando, não é? Eu tenho acompanhado alguns poucos casos assim. Deixar o palácio, abrir mão da posição, soltar essas coisas. É impressionante, assim, Deus não tem nenhuma dificuldade em nos devolver nada, mas tem alguns processos, como eu falei, gente, Deus pode nos restaurar miraculosamente, mas normalmente não é assim que acontece, não. Nós temos que nos submeter à correção, né? E abrir mão da posição, isso é um passo fundamental para sermos restaurados, para quebrarmos os nossos ídolos, de repente, até aquela cobiça, aquela concupiscência de onde tanta coisa nociva tem fluído, né? Davi passou nessa prova. Aí vem agora a terceira prova, que é ainda mais contundente, que é discernir, não só discernir, mas também suportar o tempo do apedrejamento. E agora aqui ele tem que lidar com um homem chamado Simei. E Simei é um personagem muito importante no processo de restauração de Davi, nós vamos ver por quê, né? Então, para Davi, o apedrejamento se tornou algo literal, né? É interessante, quando você estuda na lei, a gente percebe que alguns pecados trazem esse tipo de consequência,
apedrejamento e morte. E adultério é um deles, vai trazer um apedrejamento. Lógico, nos nossos dias, você não vê isso acontecendo literalmente falando, não é? Mas apesar de não acontecer literalmente, existe realmente uma conspiração do mundo espiritual contra aquela pessoa que adulterou, que de alguma forma vai trazer esse apedrejamento. É impressionante. Por exemplo, quando você estuda aquele episódio no Evangelho de João, da mulher que foi pega em pleno adultério, foi trazida até Jesus, não é? E eles pediram então que Jesus desse aquele veredito final sobre se ela seria ou não apedrejada, não é? Jesus estava lá escrevendo no chão, não é? E eles falaram: o que tem que fazer com ela, apedreja e tal. E vem, não é, aquele discernimento tremendo de Jesus quando ele fala: olha, aquele que não tem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Um após o outro foram embora. Ninguém diante daquelas, foram palavras com tanta unção, né, e verdade, que ninguém teve autoridade de apedrejar aquela mulher. E Jesus, né, fala: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles foram embora, então vá e não peques mais. Isso não é uma palavra recriminatória, mas é uma palavra de graça, né? Jesus estava dando graça para ela nunca mais fazer aquilo. Vai, não peques mais. Em mim você tem essa virtude. Agora eu te pergunto: aquela mulher foi ou não foi apedrejada? Ela foi ou não foi? Fisicamente não, mas emocionalmente ela foi apedrejada. Socialmente ela foi apedrejada. Espiritualmente ela foi apedrejada. Foi. De certa forma nós estamos apedrejando ela até hoje. Não, é verdade. O principal apedrejamento tem muito a ver com os comentários, as palavras, as pragas que as pessoas lançam sobre uma pessoa que não tem como a pessoa cometer um adultério e querer que ninguém vai falar sobre isso. É impressionante como vai realmente haver uma infernização desses fatos, não é? Trazendo literalmente um apedrejamento. Davi, apesar de ser o querido de Deus, Davi, ele foi apedrejado? Foi. Olha só. Quando ele deixa o palácio, quem que ele encontra? Simei. 2 Samuel 16:13, a Bíblia fala assim: prosseguiam, pois, o seu caminho Davi e os seus homens, enquanto Simei ia pela encosta do monte defronte dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras contra ele e levantava poeira. Olha só. Então imagina, vamos dizer que aqui está a estrada, aqui tem um monte. Simei não é bobo, ele ficou de longe, né? E desse monte, provavelmente ali era em frente uma cidade, um lugarejo, né? Ele começou a levantar poeira, fazer maior escarcéu, chamar a atenção de todo mundo e jogar pedras em Davi lá embaixo, não é? Amaldiçoando Davi, praguejando contra Davi, apedrejando Davi. Ele foi apedrejado. Agora veja bem, Davi sabia que o seu pecado, de anos atrás, o estava visitando. Ele tinha sido avisado disso. Quem estava em xeque ali não era Absalão ou Simei, mas era o próprio Davi. Ele entende a situação, abaixa a cabeça, e ele suporta
calado aquele apedrejamento, aquela surra. Davi aguentou isso. Mas teve um cara que não aguentou, o Abissai. A Bíblia fala assim, versos 9 e 10. Então Abissai, filho de Zeruia. Zeruia era irmã de Davi. Na verdade, esse Abissai era um sobrinho de Davi. E esse era contado com aqueles 37 valentes, os leões de Deus, heróis de guerra. Abissai. Fala assim, Abissai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que este cão morto amaldiçoaria ao rei meu senhor? Deixa-me passar e tirar-lhe a cabeça. Olha só, o Abissai falou, Davi, quem que é esse Simei para praguejar, amaldiçoar você, jogar pedras em você? Quem que é esse cara? Eu vou arrancar a cabeça dele agora. Olha o que Davi diz. Por isso que a Bíblia fala que Davi era como um anjo para discernir as coisas. Que tenho eu convosco, filhos de Zeruia, por ele amaldiçoar e por lhe ter dito o Senhor, amaldiçoa Davi, quem dirá porque assim fizeste? Gente, Davi, esse cara não era desse planeta, não. O que Davi falou? Satanás está usando Simei. Foi isso? Não. Simei é a vara de Deus. E eu mereço essa vara. Deus está me corrigindo. E para o meu coração ser recuperado, eu tenho que tomar essa surra. Abissai, não faz nada com esse cara, deixa ele amaldiçoar, eu mereço, Deus está me corrigindo, é a vara de Deus. Ele suportou calado, sem amargurar, sem reclamar, ele suportou o apedrejamento. Irmãos, é aqui que muita gente também espana a rosca. Não, é verdade. E aí o pastor cheio de justiça própria, mas você está falando do meu pecado, ele também tem amargura e não sei o que e tal. Davi baixou a cabeça. Irmãos, olha, não tem jeito. A pessoa que cometeu adultério, ela vai passar por Simei. Vai vir um tempo do apedrejamento. Simei é esse cara que coloca o ventilador na farofa. Entendeu? Ele vai colocar na rádio, na TV, entendeu? Eu sinceramente, eu não quero ser um Simei na vida de ninguém. Mas que alguém vai ser, quando alguém adultera, o Simei vem. E para você ser restaurado, tem que suportar o tempo do apedrejamento. Pode ser que esse tempo seja mais longo, menos longo, não é? Mas se você quer ser restaurado, para você ajudar uma pessoa a se restaurar de uma queda que envolveu adultério, você tem que ensinar ela a amar a correção de Deus, suportar o tempo do apedrejamento. Isso é fundamental. Isso não é um ataque do diabo, por incrível que pareça. Não que o diabo não esteja usando Simei, mas na verdade é a vara de Deus.
Quem cometeu adultério precisa de entender que muita gente vai comentar, vai praguejar, vai amaldiçoar, vai atacar, e precisa agora aguentar isso calado, sem revidar. É o tempo do apedrejamento. Isso é o que ocorre. Veja bem, eu estou falando, vamos dizer, num entendimento de como o mundo espiritual funciona, gente. Né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E a quarta e última prova, que é a prova da traição, Absalão. De certa forma, gente, o princípio da semeadura, ele funciona para os dois sentidos, não é? O bom e o ruim. Toda pessoa que trai acaba provando desse mesmo veneno. Eu sei que a palavra traição é uma palavra muito pesada. É o principal golpe que um relacionamento pode sofrer, é traição. Não tem outro golpe mais violento que um relacionamento possa sofrer. Na verdade, o conceito de traição ele está associado à intimidade. Por exemplo, você não pode ser traído por um desconhecido. Você não conhecia a pessoa lá, né? Ela fez algo injusto. Você não foi traído. O máximo que você pode ser enganado. Traído, você só pode ser por alguém que você depositou toda a sua confiança. Uma pessoa que você fala, eu coloco a minha mão no fogo por ele. O conceito de traição está associado à intimidade, confiança. Então, essa não é uma prova simples, não é? Inclusive, nós estamos falando aqui de um filho. Nós estamos falando de um filho. O que um pai espera de um filho? Toda pessoa que trai acaba provando desse mesmo veneno. Por mais que essa palavra traição é muito forte, de certa forma, pelo menos em algum momento, numa intensidade maior ou menor, todos nós aqui já traímos, não é verdade? E já fomos traídos. Infelizmente. Não é? Eu sei que você tem uma cara de santo, mas, assim, se a gente for ser muito realista, todos nós já tivemos os nossos maus momentos nesse sentido. O caráter da ceia se fundamenta nisso. Os próprios discípulos, negadores, desertores, traidores. Uns negaram, outros desertaram, outros traíram. Jesus ficou sozinho naquela cruz, assumindo toda a carga. A maneira como nós lidamos com essas traições que vêm como um revide daquilo que nós semeamos, pode estabelecer rumos totalmente diferentes para a nossa vida. Enquanto a amargura nos destrói, quebrantamento restaura. E realmente, você lidar com uma traição, não é? Você discernir o caráter da ceia nessa profundidade, isso exige um pouco mais de nós. Depois de se humilhar perante Simei, o que Davi fez em relação a Absalão? Ele intercede por Absalão. Você se lembra que ele chega para Joabe era sobrinho de Davi, chefe do seu exército, mas a história de Joabe é uma história difícil, porque Joabe era homem de sangue, homem sanguinário. Então Davi falou, Joabe, por favor, não mata o meu filho. Ele é o meu filho. Não faz nada com ele. É o meu filho. Eu sei que ele se levantou contra mim, mas na verdade eu criei tudo isso. Não mata ele. Davi intercedeu. Mas para Joabe entrou aqui e saiu aqui.
quando Absalão ficou preso pelos cabelos nos galhos de uma árvore, Absalão fez dele um alvo, atravessou ele de flechada. Mas Davi não permitiu amargura contra o seu filho. Ele intercedeu. Aliás, ele só faz uma oração em cima disso tudo, lidando com, porque foi um esquema de traição. Ele foi multiplicadamente traído, Davi. Você lembra qual que é a oração que Davi fez nessa história toda? Ele fala assim: Senhor, eu só te peço uma coisa, transtorna o conselho de Actófel. Eu não sei se você já estudou sobre Actófel ou Aitófel na Bíblia, mas é literalmente o Judas do Antigo Testamento. Esse Actófel, esse cara, a Bíblia aponta ele como o principal conselheiro de Davi. Esse cara era um homem tão íntimo de Deus, um cara que era tão íntimo do reino, do governo, tão cheio de discernimento, que a Bíblia fala assim: palavra de Actófel, palavra de Deus. Cara, esse cara abria a boca, rapaz, era tiro certo. Agora esse cara traiu Davi. Ele tomou o lado de Absalão na rebelião. Agora, por que ele tomou o lado de Absalão na rebelião? Sabe quem que era Actófel? O avô de Betseba. E Davi destruiu a família de Betseba. Então, esse cara, esse homem de Deus, inclusive quando Davi fala assim: o meu íntimo amigo, aquele que íamos à congregação juntos, adorávamos ao Senhor, levantou o seu calcanhar contra mim. De quem que Davi estava falando? Actófel. Por isso que Davi orou: Senhor, transtorna o conselho de Actófel, porque era o cara que sabia destruir Davi. Se Absalão tivesse seguido o conselho de Actófel, Davi estava frito. Não, ele estava morto. Porque quem arquitetou o golpe foi ele. Então ele fala: Senhor, não deixa Absalão seguir o plano de Actófel, porque senão, realmente, humanamente falando, mas Davi, ele foi tão quebrantado, baixando a cabeça para a correção de Deus, se humilhando diante de Simei, deixa ele amaldiçoar, se intercedendo por Absalão, que aqui ele faz uma oração que vem de um coração certo, de um coração arrependido, de um coração que ama a correção, que no fundo, uma pessoa que tenha boa índole, por mais que Davi se perdeu nesse processo todo, no desespero dele de ocultar aquele adultério. E você se lembra, quando chega um cara lá e dá uma outra ideia para Absalão: Absalão tem uma ideia melhor, e o Absalão abandona o plano de Actófel e segue a ideia desse cara. Quando Actófel soube disso, o que Actófel fez? Se enforcou. Por isso que a gente fala, é o Judas do Antigo Testamento. Do mesmo jeito que Judas se enforcou depois de ter vendido Jesus, Actófel se enforcou depois de ter vendido Davi. E o plano dele não foi seguido. Essa oração que mudou o destino da história veio de um coração que intercedeu por Absalão, que suportou a prova da traição. Davi não lutou contra carne e sangue.
Então Absalão representa aquelas pessoas que são como filho, feridos, com questões que não foram resolvidas, potencialmente vulneráveis a trair. São esses levantes internos fulminantes que vêm para trazer uma destruição implacável. É a traição do adultério se voltando contra a pessoa multiplicadamente. Mas o pivô disso tudo, na verdade, tinha sido o próprio Davi. Então Davi passa nessa prova. Ele intercede, ele se quebranta por Absalão. Ele passa nessas 4 provas. Isso num espaço de aproximadamente 8 anos. Ele realmente desenvolve esse coração. Então, depois de tudo isso, discernindo a visitação, entendendo o tempo do castigo, da purificação de Deus na sua vida, suportando calado toda a correção, toda a afronta, sendo aprovado em todas essas questões, Deus restituiu a Davi o seu trono. Deus devolveu para ele. E ainda foi reconhecido por Deus como um homem segundo o seu coração. Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, o qual cumprirá todos os meus desígnios. Esse é o poder de um quebrantamento completo que glorifica a cruz de Cristo. Como eu disse, Deus não tem os preconceitos que a gente tem. Apesar de Davi ter se envolvido num adultério trágico, olha, Deus é suficientemente sábio e poderoso para ter um caminho de restauração. Para Davi, funcionou dentro dessas 4 provas. E de certa forma eu entendo essas provas como provas universais. São provas universais. Não é? A prova da reputação, a prova da posição, a prova do apedrejamento e a prova da traição. Quando você norteia a pessoa por esses caminhos, em como lidar com essas provas que certamente virão, aí sim, nós vamos experimentar, nós vamos ver a restauração dessas pessoas. Amém? Irmãos, infelizmente, hoje o que a gente observa é essa cultura de adultério se alastrando terrivelmente pela sociedade e principalmente dentro da igreja. Não é? Mas eu creio que Deus quer trazer temor para as nossas vidas, mas Deus quer trazer uma cura também, não é? Porque muitos entram por esse caminho por histórias distintas, e Deus sempre tem um plano para aqueles que saem do plano. Mas a gente tem que entender a forma como Deus quer nos restabelecer. Eu gostaria então que agora você pudesse curvar sua cabeça um pouco, em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo falar com você. Talvez você em algum momento tenha se achado assim numa situação de ajudar alguém que precisa desse tipo de ajuda. Talvez é você mesmo que passou por uma situação como essa e por não entender como essas coisas funcionam espiritualmente,
você tem optado por um caminho que não tem trazido a você a restauração que você precisa. E eu espero que realmente o Espírito Santo, de uma forma muito clara, possa te ajudar na sua necessidade. Esse é o meu desejo. Eu gostaria de terminar então esse momento orando com você. Eu não vou orar especificamente sobre essa questão de adultério, esse não é o apelo que eu estou fazendo, porque, como nós explicamos, esses casos demandam uma intermediação. Tão importante quanto você lidar com adultério é você ter um intermediador adequado, uma pessoa madura, não é? A gente vê aí uma libertação à moda de Natã. Se não fosse por Natã, gente, realmente o desfecho da vida de Davi teria sido muito diferente, teria sido trágico, não é? Mas eu espero que Deus te dê um discernimento realmente dentro disso tudo. Mas eu quero orar abençoando o seu casamento, aqueles que são casados, e principalmente se você está enfrentando algum tipo de conflito, não é? Eu gostaria de orar com você. E eu quero te pedir para você ficar em pé no seu lugar, né? Aqueles que você entende assim, que você precisa de ajuda, que você precisa de oração no seu casamento, né? Se está passando por algum conflito, eu quero orar com você. É só você ficar em pé. Nós vamos orar. Pai, muito obrigado pela sua presença aqui conosco, Senhor. Muito obrigado. Deus, e olha agora para cada um desses homens, dessas mulheres que estão se levantando diante desse apelo. O Senhor conhece o conflito, a crise que eles estão passando. O Senhor conhece todas as coisas. Senhor, e como ministros do Evangelho, todos nós que estamos aqui como ministros do Evangelho, Senhor, nós queremos concordar com uma intervenção sobrenatural do Senhor na história desses casamentos. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa abalar as coisas que são abaláveis, para que aquelas que são eternas se estabeleçam. Senhor, que o Senhor venha de encontro às necessidades, não só aquelas necessidades sentidas, mas as reais, as reais. Senhor, que o Senhor venha trazer inspiração, inteligência, sabedoria, graça, Senhor, para que cada uma dessas pessoas se posicione da forma como o Senhor espera, diante das provas que eles têm enfrentado nos seus relacionamentos. Senhor, e como ministro do Evangelho, eu quero abençoar esses casamentos, profetizar que a tenda dos justos florescerá. Senhor, nós ministramos proteção, graça, suficiência de Deus para superar as provas, as tentações e os conflitos, Deus, e que essas pessoas possam amadurecer, dar um salto de maturidade, pessoalmente e relacionalmente, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.